Olá, amigo internauta, está começando mais uma edição do nosso Papo de Rádio aqui pela internet, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. E dando sequência à série de entrevistas aqui com pessoas que ajudaram a construir a história do rádio em São João da Boa Vista, eu tenho o prazer de receber o repórter Tony Marques, que está há 35 anos atuando no rádio de São João da Boa Vista e também no rádio regional. Atualmente o Tony apresenta o programa na Rádio Piratininga, é também repórter da Rádio Cultura de Vargem Grande do Sul e da Rádio Mantiqueira de Poços de Caldas. Tony Marques, seja bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje no Papo de Rádio. Ô Magalhães, a alegria é minha, né? O privilégio de fazer parte desse programa, desse Papo de Rádio, com pessoas tão importantes para o rádio de São João da nossa região. Eu aqui agradeço o convite. Ô Tony, e você começou em 1982, mas quando você era criança, você já matava a aula para ouvir rádio, né? Eu fiquei sabendo aí que o professor, era professor seu Miguel Jacó, já lembrava, né? Falou, o Tony matava a aula para ouvir rádio, para fazer reportagem, para simular que estava entrevistando pessoas. Então quer dizer que isso também já estava no sangue. Eu estava no sangue, Magalhães. Até antes disso, né? Em casa também, com os pais, né? Minha mãe, Toninha, meu pai Henrique. Não tínhamos televisão na época, era só rádio, era só música, música raiz, rádio novela. E eu com aquela paixão pelo rádio e pelo esporte. Depois veio a escola, né? Que o senhor Miguel me relembrou. Até chegarmos aí também, como na época de jogador de futebol, nas viagens, sempre entrevistando, estava no sangue, viu? Até se tornar uma realidade. E você gostava de futebol, gosta, né? É a razão da sua vida, da sua profissão. E você me dizia que você tentou ser jogador profissional. Tentei. O sonho, até 82, existiu de se tornar um atleta profissional, até mesmo na cidade, no próprio Palmeiras Futebol Clube, né? Onde às vezes brincávamos, né? Chegamos a fazer parte na época de time juvenil, times juniores, mas aí no finalzinho de 81 para 82, aí tivemos que partir para o outro lado, mas queríamos estar no esporte e partimos para o rádio. E aí no rádio você foi acolhido na Rádio Piratininga para fazer um teste lá pelo nosso amigo Ailton Fonseca, que esteve aqui no programa anterior. Exatamente. Em 82 nós procuramos a responsável pela emissora na época, a dona Orminda Cassiano de Carvalho, o Ailton Fonseca, que era da equipe esportiva, que nos deu a oportunidade, né, de ingressar no rádio, de ser observado, ser aprovado e fazer parte de um grande time, fazer parte dessa história. O Ailton sempre brinca que ele é meu pai no rádio, mas quem me criou foi o Edelso Decanini. Certo. Depois o Ailton. Ô Tony, e quando a gente começa a trabalhar no rádio, a gente sempre se inspira em algum profissional, né? Quem foi a tua inspiração? A nível de Brasil, eu sempre acompanhava as narrações de Fiore Giliotti. E a nível de São João, já acompanhava o Luiz Roberto nas transmissões dos jogos, principalmente do Palmeirinha de São João da Boa Vista. E você trabalhou com o Ailton Fonseca, ficou um tempo na Rádio Piratininga e depois você foi trabalhar na Rádio Mirante FM, que era uma rádio nova, né? Em 82 ela tinha 1 ano, 83 ela tinha 1 ano. Isso. 2 anos, né? 2 anos. E você foi trabalhar na equipe esportiva. Conta essa experiência, porque a Mirante foi a primeira, se não a primeira, uma das primeiras emissoras de FM a transmitir futebol, né? Então, fala um pouco desse pioneirismo. Foi inédito. Eu acho até que é a primeira, viu, Magalhães? Na época o comentário esse nos campeonatos, no estado de São Paulo, era esse, da primeira emissora FM transmitindo um futebol profissional na época, né, com os nossos times, e uma equipe fantástica, né, Decanini, João Fernando, Luiz Canhani, pessoas feras do rádio esportivo, e nós também fizemos parte desse trabalho por muito tempo. Ô Tony, essa música Lembra e muito, principalmente ainda aquela paixão pelo futebol, né? esse era o tema de abertura
da jornada esportiva da Rádio Mirante. Jornada esportiva, esse tema de abertura. E fazia parte dessa vida nossa ligada ainda àquela paixão pelos clubes, pela seleção brasileira, Magalhães. As transmissões dos jogos do Palmeiras. A Rádio Mirante também fazia, lá na década de 80. O Palmeiras vinha de uma excelente campanha em 79, se sagrou campeão, e depois continuou com um time muito bom nos anos que vieram. E você pôde acompanhar também as outras formações do Palmeiras, né? Como repórter, como profissional de rádio. Sempre como repórter. Às vezes até me perguntam se eu cheguei a exercer a função de narrador. Não. Sempre como repórter e às vezes como comentarista. Mas como repórter. Vivemos bons anos do Palmeiras, grandes times, Magalhães, grandes jogos, e pegamos também até o encerramento o futebol profissional da Esportiva no ano de 1987. Também acompanhamos, viajamos, transmitindo as partidas. Havia essa disputa entre Palmeiras e Esportiva, né? Duas torcidas clássico, vibrantes, Tigres do Barranco, Lobo da Vila. Isso. E também havia, e pouca gente sabia, apenas as pessoas que conhecem os bastidores do rádio, havia também uma rivalidade entre a Rádio Piratininga e a Rádio Mirante FM. Duas equipes muito boas, profissionais, mas tinha lá as suas rivalidades. Tinha. E o Ailton Fonseca esteve aqui no programa passado, comentou aí um episódio em Tambaú que a equipe da Piratininga teve que sair de Camburão, né, de um jogo. E a Rádio Mirante também estava lá e transmitiu essa partida. E vocês estavam numa condição melhor que a Piratininga nesse episódio? Isso, pelo menos no primeiro tempo nós estávamos, né? Numa casa vizinha, né? Um pouco longe do que aconteceu antes da jornada com a equipe Piratininga. E você lembra que jogo foi? Foi entre a Esportiva e o Operário de Tambaú. Mas, na verdade, quem estava bravo com o São João da Boa Vista era a Santa Rita do Passa Quatro, Santa Ritense, que sofreu aqui. Mas os que fizeram ele sofrer aqui não foram lá. Então, quem foi, no caso das emissoras de rádio, é que acabou pagando e passando. Acho que um dos maiores apertos que passamos no rádio esportivo foi nesse jogo lá em Tambaú. Então era assim, a Piratininga estava na arquibancada. No meio do povo. No meio do povo. Isso. E a Mirante estava numa casa Numa alugada. casa do lado, né, do vizinho ao campo da equipe de Tambaú. Até o primeiro tempo estava tudo bem. Aí quando descobriram Quando descobriram, aí também foi fio, material, tudo para o espaço. E quem parece que serenou os ânimos lá foi o delegado Josué Ferreira Ribeiro, o Juca. Na época o Jucão... Ele estava na galera. Ele estava no jogo, assim, esportista que era, né, estava no jogo, assistindo ao jogo, quando veio acontecer isso aí, que abriu aquele clarão na arquibancada contra a equipe Piratininga, ele já tomou a frente e acabou, como se diz na gíria, salvando a nossa pele da ira dos torcedores de Santa Rita. E, bom, aí vocês sofreram na pele essa violência nesse dia, né, os riscos, né, que essa profissão também traz. O Tony, você lembra de outro episódio que ressaltou essa questão da rivalidade entre Piratininga e Mirante? Olha, episódios não faltaram. O campeonato da audiência era disputadíssimo em São João, nas transmissões, nos jogos. A Mirante chegou a realizar um jogo Palmeiras Esportivo inédito na época, os dois times profissionais em ação naquela guerra de audiência, e foi uma das maiores da emissora na época, né, disputando com a Piratininga. Havia aquela concorrência de estar trazendo a notícia em primeiro lugar, né, de chegar primeiro ao estádio. Havia, Magalhães, havia muita coisa a acontecer. Agora, fora essa de Tambaú, o maior susto que eu tomei na minha vida como repórter foi em Santa Bárbara do Oeste, no jogo do Palmeirinha contra a União Agrícola Barbarense. Porque no intervalo do jogo, os dirigentes do Barbarense resolveram invadir o vestiário do árbitro, na época, José Aparecido de Oliveira, conhecidíssimo árbitro, mas quando esse pessoal entrou, que eu entrei junto para dar a notícia como furo, né, de reportagem, que o árbitro sacou um berro lá, meu amigo, aí veio dirigente, Tony Marques, todo mundo vazou, não ficou ninguém para contar a história desse episódio lá em Santa Bárbara do Oeste. Ô Tony, além do Palmeiras e da Esportiva, tanto a Mirante quanto a Piratininga cobriam outras modalidades esportivas que tinham um grande destaque aqui na cidade, o basquetebol, muito, depois o futsal, né, o Reio, né? O Reio, exatamente. Reio, o Reio do Foguinho. E você esteve em 1993 nos Jogos Abertos do Interior, e nós temos aqui um registro que nós fomos buscar aqui nos nossos arquivos e queremos compartilhar com quem nos assiste agora. 23 anos atrás. E com você. Ouça aí. Em São João da Boa Vista são 12 horas e mais 8 minutos.
Estamos abrindo espaço para Tony Marques, que está em Americana. Boa tarde, Tony. Muito boa tarde, Adelson Decanini. Boa tarde a vocês aí de São João da Boa Vista. Voltamos a falar dos jogos abertos aqui de Americana. Como eu informei pela manhã, o futebol de salão jogou contra São Caetano e acabou, infelizmente, perdendo para... O São João perdeu para São Caetano, que é o time da GM, por 5-3. 5-3, o time do Vavá até que aguentou bem, chegou até a empatar o jogo em certo momento, mas perdeu o Robson com 10 minutos de jogo. Ele foi desclassificado da partida juntamente com o Ney, atleta da GM, e foi desclassificado justamente, fez uma falta sem bola, os dois se pegaram e o árbitro desclassificou o Robson, que seria uma ótima opção para o Vavá. Com 10 minutos, ele perdeu o Robson e acabou perdendo para a GM, que tem dois jogadores que estiveram no sábado aí, o goleiro Flávio e também o número 2, Taquá. No futebol de campo, ontem vencemos Santo André por 2-0, gols de Claudinei e João Henrique. Uma bela partida do nosso futebol de campo. No handebol masculino, São João venceu a primeira e hoje joga contra Cubatão, que também venceu a Pinda. As duas equipes já estão classificadas, vai ser apenas uma definição de primeiro e segundo lugar. É isso que tínhamos aqui de Americana, mas logo mais à tarde vamos voltar com os resultados, com a participação do hand masculino, o hand feminino e também com o jogo que interessa aqui no futebol de campo. Marília e Santo André, temos que torcer para Marília. Um abraço, Adelson, um abraço a vocês de São João da Boa Vista. Tá ok, tá então a presença do Tony Marques falando direto da cidade de Americana. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho o destaque é para a Taça São João de Futebol. Então, Tony, que lembranças você tem dessa transmissão em especial, Jogos Abertos do Interior? Edelson Decanini te chamando do estúdio. Aí vocês já estavam na Rádio Piratininga. Piratininga. Né? A equipe 5000. A equipe 5000 se transferiu para Piratininga. Havia até uma junção com a difusora de Poços de Caldas na época também, com a equipe 5000. E isso que você falou, né? Estar ali acompanhando de perto as modalidades de São João, numa Olimpíada tão importante que é os Jogos Abertos do Interior, né? Nós sempre estávamos lá, trazendo todos os detalhes do que está acontecendo para uma audiência fantástica em São João, Magalhães. Ô, Tony, você é um repórter que tem um raciocínio muito rápido, né? A gente pôde perceber aí, você falou de várias modalidades e tal. Como é que é a tua preparação para eventos esportivos? Uma jornada esportiva, ela é, de fato, o nome já é bem adequado, é realmente uma jornada. Uma jornada. A equipe chega muito cedo no campo, monta todo o equipamento, deixa tudo certinho para a hora do jogo, enfim... Dá um baita de um trabalho e pouca gente sabe como é que funciona. Pouca gente sabe. Hoje até com uma certa facilidade, Magalhães. Há uns anos, bons anos atrás, não. Já fiz jogos finais para 120 mil pessoas no Morumbi, com 80 emissoras de rádio. E na época do fio, né? Na época do fio. Você imagina um emaranhado de fio no campo. 200 metros de fio e uma rádio do interior. Hoje até com uma certa facilidade. Mas existe, sim. Por exemplo, um jogo como Caldense e Corinthians numa Copa do Brasil, você começa a falar por volta das 17 horas, aí vai até as 24 horas, talvez até a meia-noite, falando, participando de uma jornada esportiva. E houve uma época em São João da Boa Vista que o rádio também fez muitos jogos do Reio, né, o Reio Futsal, na época do Áurea, do Foguinho, do futsal aqui em São João da Boa Vista. E você participou de muitos jogos. Muitos. Na tua lembrança aí, que jogo foi o mais importante, o mais marcante que você cobriu do Reio? Olha, todas as conquistas foram importantes, mas eu acho que a da Taça IPTV tem um sabor melhor, sabe? Uma rivalidade maior das cidades. E esses títulos todos conquistados pelo Rei do nosso eterno Foguinho ficaram marcados realmente na nossa história. Jogos regionais 91 em São João também, com o futebol de salão brilhando na época, foi outra lembrança boa que eu tenho também. Você se lembra dos jogos entre Reio e Ferro Velho? Reio e Ferro Velho, nós fizemos, era uma delícia esse jogo, era muito bom, uma rivalidade bonita do futsal de São João, o Reio de um lado, Ferro Velho de outro, ginásio lotado, época de ouro do futsal de São João. Vamos falar um pouco mais dos profissionais com os quais você conviveu nesses 35 anos de rádio. Ailton Fonseca. Eu tenho uma gratidão eterna, né? A muitas pessoas do rádio até hoje. Mas o primeiro é o Ailton Fonseca, que eu falei, né? Que é o pai, né? É o pai da minha razão de estar no rádio. Esse Ailton que a gente conhece hoje é o mesmo Ailton que eu conheci há 35 anos atrás. O profissional, o paizão, o conselheiro, o amigo, né? Que sempre foi de todos nós. O Edelson Decanini, que me criou, né? Também outro de uma ética, de uma narração, não precisa nem falar, né? O Fórmula 1 do rádio, né? E pessoa também fantástica, como é o Edelson Decanini. E em Andradas também conheci uma pessoa chamada Ellison Ramos, da Coirmã Rádio Vinícola,
que também é um exemplo que eu carrego, uma gratidão que eu tenho a ele também, de ter trabalhado 13 anos em Andradas, na vinícola, quando o Rio Branco ainda estava nativa no futebol mineiro. Ô, Tony, você é um exemplo, né, para muitos jovens que estão começando agora. Nova, Eu vejo que os repórteres aí, vou citar aqui alguns, né? Uhum. O Franco Júnior, o Luiz Gustavo Gasparino, o Pedro Gião, Pedrinho Souza. Isso. Esse pessoal aí que está começando agora, e é uma moçada muito talentosa. Eles têm em você um espelho. Tem. Né? Como é que é passar de aluno, né? Você citou aí o Edelson, o Ailton e outros, né? Como é que é passar de aluno a professor? Ah, Magalhães, é gratificante, viu? Nossa, eu me sinto realizado com isso. E esses meninos que você falou e citou são realmente pessoas que fazem com um profissionalismo interessantíssimo, a dedicação ao rádio, ao trabalho, nos domingos, principalmente se tratando de futebol amador, né? Que é diferente de você fazer futebol profissional. E eles fazem como se estivesse fazendo um futebol profissional, não tem medo de perguntar, não tem medo de participar com a gente. É uma galera legal, parece que estão comigo já há mais de 30 anos, com a facilidade que nós temos com esse entrosamento no Rádio São João. As rádios antigamente, há 30 anos, né? Elas transmitiam futebol profissional. Profissional. Era Palmeiras e Esportiva. Era o basquete profissional, eram jogos regionais, jogos abertos. Isso. Não havia espaço para o futebol amador. E hoje você trabalha com isso em São João. Tua matéria-prima, até pela ausência do profissional, né? Do profissional, vocês estão investindo no futebol amador, que é um futebol de ponta, né? São competições muito bem organizadas, né? Muito. Do ponto de vista de audiência, de apelo no rádio, tem funcionado bem? Tem funcionado bem, Magalhães, até me surpreendendo, viu? E é gostoso você ouvir de dirigentes, que são muitos, de ouvintes, pessoas ligadas ao esporte, que hoje nós somos considerados o combustível do futebol amador de São João. De estar vivo, forte, um dos melhores do interior do estado de São Paulo é o amador de São João, graças a esse trabalho, esse apoio, essa divulgação maciça da emissora de rádio, no caso a Piratininga. As coisas mudaram, né? Hoje você tem uma pulverização até da publicidade em outros meios, inclusive a internet. Como é que você avalia essa evolução também do esporte dentro do rádio como produto? Eu vejo de uma forma positiva. Vejo e há espaço para todo mundo. Vejo emissoras aí que trabalham de uma forma profissional, né? No caso, mesmo não tendo um esporte profissional, mesmo sendo um amador, há esse trabalho profissional. E mesmo com tudo que vem surgindo de novo, o rádio ainda continua, sabe, trazendo a informação, aquela audiência da hora, né? Do que está acontecendo, uma transmissão de futebol ao vivo, ainda prevalece. Internet, você trabalha na Rádio Mantiqueira, né, de Poços de Caldas, Poços de Caldas, isso. Que tem um jeito inovador, né, de fazer o futebol com a participação da torcida, né? Tem um acordo com a torcida lá, Lama Verde, Lama Verde, da Caldense. Uhum. É novidade para você também esse tipo de interação? Não, e a novidade maior, Magalhães, hoje é você estar falando numa emissora de rádio e saber que alguém nos Estados Unidos, no Catar, seja lá onde for, está te ouvindo naquele momento. Isso é uma coisa que eu jamais esperava que fosse chegar na minha... Até outro dia eu estava lembrando, uma vez eu fui entrevistar um jogador da Esportiva, nos anos 80 isso, quando ele me falou assim, posso mandar um abraço para Goiás? Eu falei, hoje poderia mandar, hoje poderia mandar um abraço para Goiás. Naquela época nem para a rua Goiás não teria como mandar. O Tony, Campeonato Brasileiro, a Rádio Piratininga e também a Rádio Mirante cobriam, né, faziam coberturas assim, que entraram para a história até aqui da nossa região. Isso. E você se lembra de alguma? Magalhães, eu tenho primeiro que agradecer, né, as emissoras de rádio, as equipes, o privilégio que me deu de conhecer estádios dos mais belos do Brasil, jogadores de futebol dos mais famosos que você pensar, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de entrevistar, técnicos, narradores das principais emissoras do país, eu tive esse privilégio. Foram muitas finais de Paulista, Brasileiro, Jogos Libertadores, Campeonato Mineiro, mas o jogo que mais me chamou a atenção foi um Palmeiras e Corinthians com mais de 120 mil pessoas no Morumbi. Aquilo para mim ficou marcado eternamente na minha mente. O Tony, jogador gente fina do Campeonato Brasileiro, que você cobriu aí durante muito tempo,
E o jogador estrela, aquele mascarado que não fala com ninguém e tal. Lembra? A lista é grande, Magalhães. Dos dois lados. Os mais chatos aí. Os mais chatos, na época, eu poderia dizer que dava muito trabalho, era o Marcelinho Carioca. Esse é um da geração que deu trabalho. Mas tinha muito mais gente boa do que isso. Eu tenho também uma boa lembrança que o primeiro jogo do Ronaldo Fenômeno no futebol, eu trabalhei nesse jogo, que foi Cruzeiro e Caldense, em 93, em Poços de Caldas, quando o Ronaldo ainda estava na reserva do Cruzeiro, entrou no segundo tempo, e eu cheguei a falar com ele no final do jogo, mas sem jamais imaginar que ele ia se transformar no que ele se transformou no futebol. Eu tive esse privilégio de conhecer Ronaldo, Romário, Tele Santana, Zico, jogadores dos mais famosos, nós tivemos esse privilégio de conhecer. O rádio esportivo, ele é conhecido como um rádio onde as pessoas que militam nele são amigas, né? São Isso. camaradas. O pessoal do rádio esportivo está sempre um ajudando o outro Sempre. nas transmissões. É. Olha, faltou um equipamento aqui, empresta ali. Então, existe uma camaradagem, né, nesse meio. Existe. Desse pessoal todo, você conheceu também os grandes nomes do rádio, né? Trabalhando lado a lado. Lado a lado. Trabalhando lado a lado. Isso que eu te falei. O privilégio, o agradecimento a Deus é isso também. Poder conversar com Osmar Santos, poder conversar com o próprio Fiore na época, né? Vivo, repórteres dos mais famosos, não tem o que eu não tenha conhecido, né, e guardado na minha vida, na minha mente, fazer parte dessa história. E o tratamento dado nesses estádios, né, nos grandes estádios de futebol, às rádios do interior? Magalhães, havia uma certa diferença, sim, em alguns tratamentos quando chegava uma emissora do interior. Hoje nem tanto, na época era muito mais difícil, né? O domínio era total das grandes emissoras, o interior sofria sempre um pouco mais, até para entrar no ar numa transmissão esportiva, pelo fato de ser do interior. Mas hoje já mudou bastante. Você chegou a transmitir algum jogo meio tempo fora do ar, como aconteceu aqui com o Ailton Fonseca na Rádio Piratininga? Transmitimos, Magalhães, transmitimos sim vários jogos, alguns que às vezes durante a transmissão saía do ar, né? Que tinha aquele negócio de linha telefônica, uma dificuldade imensa, nós chegamos a fazer isso aí sim. A tecnologia melhorou bastante para vocês, né? Muito, para quem está na beira do gramado. Muito também, muito na beira do gramado. Hoje é uma facilidade enorme para se trabalhar. Você foi contemporâneo do Luiz Roberto Demúcio também? Chegou a trabalhar com ele? Não, cheguei só a ouvir o Luiz Roberto, né? Eu cheguei em 82, ele saiu um pouco antes já, com destino à Cultura de Santos, e daí foi até onde está agora. Ele, de certa forma, também serve de inspiração para você? Muita. Nas transmissões, eu me recordo, né? Das transmissões dele com o Palmeiras e também como pessoa, né? Às vezes conversamos. Até hoje, quando vem à cidade, a gente conversa, a gente sempre recebe esse carinho, esse reconhecimento por parte do Luiz Roberto. Você é ganhador por 5 vezes do Troféu Crepúsculo, que é o nosso prêmio maior do esporte aqui, o Oscar do esporte sanjoanense. Uhum. E isso, de certa forma, é um reconhecimento, né, ao seu trabalho, à sua carreira. Existe uma respeitabilidade ao seu nome aqui em São João da Boa Vista e por isso você tem merecido, né, sucessivas vezes ganhar esse Troféu Crepúsculo. Isso te orgulha? Muito, cara. Você ser reconhecido na sua casa, na sua cidade, pelas pessoas que te conhecem, pelo seu trabalho, não tem dinheiro que paga, Magalhães. Eu me sinto orgulhoso, divido sempre com a família, né, com a minha esposa Juliana, com os filhos, né, com o Dudu Marques, com o Otávio Marques, com a Caroline Marques e agora com a netinha Júlia Marques, e com os amigos a gente divide todo esse reconhecimento, você pode ter certeza disso. O que vai ser o futuro do rádio em São João da Boa Vista? O que você espera? Eu espero melhoras, até nessa de AM para FM, né, que a gente está ouvindo muito falar. Eu acho que isso só tende a ganhar o rádio de São João, e é isso que esperamos, porque São João tem principalmente na nossa praia, que é o esporte, tem um bom produto sim a ser explorado, e principalmente a partir desse ano eu estou vendo coisas boas surgindo para São João, e isso é bom para todo mundo. Tony, eu quero te agradecer, muito obrigado por que agradeço. Aceitado o nosso convite também, contar um pouco da tua história, da tua trajetória aqui para o pessoal que nos acompanha aqui na internet. Você já contou alguma vez ou não? Vamos contar agora que você fez parte também do nosso time como plantão. Exatamente, fui como plantão esportivo. Como é que se falava plantão que não dorme no ponto? É assim que os narradores falavam, o né? plantão que não dorme no ponto, mas era um trabalho danado. Qualquer dia eu quero contar aqui os detalhes também. Porque não é igual agora na internet. Agora você está com tudo na internet, né? Na época eram 3, 4 rádios, né? Em cima da mesa, telefone. Mas valeu. Eu agradeço, viu, Magalhães? Agradeço muito mesmo o reconhecimento, o carinho, viu? Principalmente partindo da sua pessoa, né? Muito obrigado mesmo de coração.
Ok, Tony, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Um grande abraço e até o nosso próximo Papo de Rádio.